TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Nós falamos aqui do plenarinho da Câmara Municipal de Campinas para a transmissão ao vivo da primeira reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência ou Mobilidade Reduzida, que tem a presidência do vereador Jorge da Farmácia. E o tema a ser debatido hoje aqui é epilepsia, que, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 50 milhões de pessoas em todo o planeta. Boa tarde a todos. Declaro aberta a primeira reunião da Comissão das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida no ano de 2018. Gostaria de cumprimentar aqui sempre os meus amigos, meus vereadores, estão sempre presentes junto conosco aqui. Dificilmente vocês faltam alguma dessas reuniões nossas aqui. Eu me sinto muito privilegiado com a presença de vocês aqui. Obrigado mais uma vez. Agradeço a presença da vereadora Mariana Conte, que nos ajuda bastante nesta comissão. Agradeço também o professor Alberto, e já vou falar aqui que o professor Alberto tem um compromisso daqui a pouco, às 14h45, vai representar a Câmara Municipal de Campinas. Ele vai falar para nós um pouquinho e depois, infelizmente, ele vai ter que se ausentar. Lógico que nós vamos sentir muito a sua falta aqui, que é uma pessoa que sempre colabora junto conosco aqui, que tem algumas perguntas pertinentes e sempre nos ajuda aqui nessa comissão. Agradeço também aqui a presença do João Lage, que é o assessor parlamentar da deputada Célia Leão. O João sempre presente conosco também nessa comissão. Dificilmente o João falta alguma dessas reuniões. Nossa, obrigado pela presença. Agradeço a presença de todos os assessores. Estou vendo aqui o Gilson. Obrigado mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes. E agradeço a Isilda, Sueli, Andreoli e Mira Assunção, que é presidente da ASP, Assistência à Saúde de Pacientes com Epilepsia. A Isilda, professor Mariana, eu tenho um contato com ela quase que constante. Eu sempre falo que a Isilda tem uma alma boa. Já tive em 2 ocasiões junto com ela em alguns eventos, junto com o Dr. Lee também, que é uma pessoa fabulosa, uma pessoa fantástica que convive nesse meio, que estuda muito a epilepsia, assim como a Isilda. E hoje nós vamos ter aqui a brilhante palestra de alguns mitos, algumas coisas relacionadas à epilepsia, porque às vezes você vê uma pessoa tendo alguma crise epilética e você não consegue diagnosticar, e muitas das vezes as pessoas chegam lá e colocam o dedo na boca, colocam toalha, coloca, enfim, qualquer tipo de material, Mariana, na boca das pessoas, e às vezes não é esse o procedimento, então ela vai nos ajudar bastante aqui. Agradeço também o nosso intérprete de Libras, o Maurício. Maurício Isilda está sempre junto conosco também nessa comissão, fazendo aqui Libras. Um forte abraço para você, Maurício. Seja sempre bem-vindo conosco aqui. Obrigado mesmo. Agradeço o público que nos assiste pela TV Câmara. Agradeço os repórteres que estão aqui conosco, que estão sempre nos ajudando também nessa brilhante apresentação. Vou passar a palavra agora de início para que o professor Alberto dê suas considerações iniciais e depois ele vai ouvir um pouquinho e depois ele vai ter que se ausentar. Por favor, professor. Boa tarde a todos. Eu quero reconhecer aqui a importância dessa nossa comissão da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. É uma comissão que tem trabalhado bastante nessa casa, fomentado temas relevantes, especialmente para trazer esses esclarecimentos ao público tão importantes, tão relevantes como a temática de hoje, que é sobre epilepsia. Eu estava conversando, vereador Jorge, vereadora Mariana, com a professora Isilda, antes do início, e nós estamos há um mês, né, basicamente 40 dias da comemoração do Dia Internacional da Epilepsia.
que é março, e eu já sugestionei aqui, acatado pela nossa comissão, e para que nós tenhamos uma palestra mais ampla ainda que a nossa aqui da comissão, para todos os vereadores, né, numa primeira parte, e já bloqueamos lá o dia 26, que é o Dia Internacional, né, de combate a qualquer preconceito em relação à pessoa com epilepsia, e trazendo maiores esclarecimentos. E eu, de antemão, já quero agradecer à professora Isilda pela atenção, pela consideração, e fiquei muito feliz em saber que ela também tem uma agenda aberta para atender palestras nas escolas, né, e outras instituições que acham relevante. Quero cumprimentar aqui a vereadora Mariana Conte, que tem sido uma grande parceira nessa casa em temas dessa natureza, né, sempre presente, sempre contribuindo com muita propriedade, até pela sua própria também experiência de vida, de relações como professora também. E eu falei para a professora Isilda, vereadora Mariana, vereador Jorge, eu tive um caso de uma pessoa, de uma aluna que tinha epilepsia, eu não sabia, né? E ela me procurou, me chamou a atenção quando ela quis conversar comigo, né? Ela, olha, professor, eu preciso falar com o senhor, não é a respeito da matéria, é uma coisa particular. E aí ela me disse, professor, eu tenho epilepsia e eu tenho medo de ocorrer alguma coisa, como é que vai ficar na sala de aula? O senhor acha que eu... Ela até sugestionou que talvez seria mais interessante ela ir para uma outra classe. Eu falei, imagina, não se trata nada disso, você me ajuda a saber lidar com a situação, né? E ela foi quem então passou as informações que poderiam ser importantes, e o que nós vamos ouvir aqui hoje, a professora vai compartilhar. Eu tenho certeza que é uma palestra muito rica, muito importante, e que nós devemos inclusive reproduzir isso, né? Vamos trabalhar ao máximo. Tem muita gente que sofre preconceito, sofre ao ponto às vezes de tornar-se até antissocial, né? A pessoa torna-se depressiva. É muito triste os quadros que nós encontramos, infelizmente por falta de consideração, né, de solidariedade, de conseguir acolher as pessoas independentemente, né, das suas deficiências. Então, Jorge, eu parabenizo você uma vez mais por contribuir, enriquecer a nossa comissão e todos nós como seres humanos, né? Quando eu ouço palestras assim, eu particularmente sinto aumentar a minha humanidade, né? Eu me sinto, é isso que eu acho que faz a gente ser humano, né? Ter essa capacidade de solidariedade, né? Então, parabéns, é uma alegria. Hoje inicia a 5ª campanha de erradicação do alfabetismo, campanha municipal, e a Câmara me escolheu para representá-la lá na Prefeitura, no Salão Azul agora, às 15 horas basicamente, são 14 horas e 45 minutos, por isso que eu não teria a oportunidade, o privilégio de ficar até o final. Mas eu sei que está sendo gravado aqui, a nossa equipe técnica aqui da TV Câmara e do som estão gravando, e eu vou ter a oportunidade depois, com bastante calma, acompanhar essa palestra. Mas de antemão eu quero agradecer, parabenizar o vereador Jorge, presidente dessa comissão, vereadora Mariana, e agradecer a professora Isilda por enriquecer essa casa com esse material que hoje ela traz para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço pelas palavras, professor Alberto, e eu tenho certeza que a Câmara Municipal vai estar muito bem representada neste evento. Vou passar a palavra agora para a Isilda, para que ela faça as suas considerações e nos fale sobre a epilepsia. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao vereador Jorge, à comissão que nos convidou para vir falar hoje sobre epilepsia. São muito ricas as oportunidades que são oferecidas para que a gente fale, explique e divulgue os cuidados adequados. Então, a gente fica muito feliz sempre que é convidado para falar sobre epilepsia. Eu acho que eu vou por aqui. Acho que vai ficar melhor aqui. Então, vocês já ouviram falar em epilepsia? Todo mundo ouviu. O que nós ouvimos recentemente que aconteceu lá no Rio de Janeiro, em Copacabana? Uma tragédia, né? Aconteceu um acidente
Infelizmente, um rapaz convulsionou e subiu na praia e um bebezinho acabou sendo morto. E aí as pessoas falam muitas coisas e não tem embasamento, desconhece a doença. Se eu falasse para vocês que essas pessoas tiveram epilepsia, Machado de Assis, Napoleão Bonaparte, Dom Pedro, a gente viu na novelinha, na primeira crise que ele teve, a esposa atendeu direito, a segunda, a amante saiu correndo. Mas Dom Pedro também teve epilepsia, Beethoven, Nobel, Joana d'Arc teve epilepsia, Van Gogh, Dostoiévski, Alexandre o Grande, Margot Hemingway, aquela mulher linda, né? Tem epilepsia, Tchaikovsky, já tinha lá, Molière, Paganini. Lil Wayne é um rapper americano, e o Ian Curtis, e eles tinham crises desencadeadas no palco pelas luzes na hora do show. Vocês sabiam que essas pessoas tinham tido epilepsia? E quantos mais? Todas esses personagens eram pessoas com epilepsia. E o que é epilepsia? Então, a epilepsia é uma doença neurológica grave, crônica, comum, que acontece repetidas vezes na ausência de febre, infecção do sistema nervoso central, meningite, toxoplasmose, alterações metabólicas, hipoglicemia, por exemplo, intoxicações por drogas. Aquela febre na criança que provoca crise convulsiva não é epilepsia. Aquilo é uma crise febril, provocada pela febre alta. Para a gente falar que é epilepsia, a pessoa tem que ter mais que uma crise. A primeira crise nem é investigada. Vai ser investigado a partir da segunda crise. Só que é uma doença que tem tratamento e que tem prevenção. E o que é crise epilética? As pessoas chamam de ataque, né? O que mais? São as convulsões. O nosso sistema nervoso, ele funciona como a parte elétrica de uma casa. Ou então uma orquestra que todo mundo toca direitinho na hora certa. Mas, às vezes, pode dar um curto-circuito. Quando um fio encontra com o outro, ele começa a dar choque. E aí, ele vai ter emissões elétricas descontroladas, e são as crises. É como se, de repente, uma parte da orquestra começasse a tocar desorganizadamente. Isso são as crises epiléticas. Quem tem epilepsia é uma pessoa que foi castigada por Deus, tem a doença do demônio, nasceu assim, na cruz, estava lá, antes de nascer, Deus marcou, esse vai ter epilepsia. Não. A epilepsia, ela pode ser adquirida, 10% das vezes só que elas são familiares, algumas vezes são de origem genética, né? Por exemplo, aquelas síndromes, muitas síndromes que as criancinhas têm, bebês, síndrome de Dravet, síndrome de West. Uma das manifestações pode ser a epilepsia. Doenças infecciosas. Eu tive um paciente que foi passear na praia e adquiriu um herpes meníngeo. Herpes, foi para meninge, ficou internado, ficou uma cicatriz e ele ganhou uma epilepsia. As causas congênitas, então, as malformações cerebelares. É o caso, por exemplo, daquelas crianças que a mãe tiveram Zika, vírus, né? E que nascem com microcefalia. Então, essas crianças, todas elas têm epilepsia. A neurocisticercose, que é aquela doença da carne do porco, provocado pela Taenia solium, que a pessoa, antigamente, né, não tinha controle, comia-se a carne que não tinha sido avaliada, vai para o estômago, corrente circulatória, acabava indo para o cérebro. Isso acabou? Mentira. Nós fazemos um grupo no ambulatório de neuro, conversando sobre a epilepsia,
tem sempre 12, 13 pacientes, tem pelo menos uns 3 com epilepsia por neurocisticercose. Ainda tem bastante. Doenças vasculares. O AVC. O AVC é o acidente vascular cerebral, que pode ser o hemorrágico. Só 20% das vezes é hemorrágico, a pessoa tem pressão alta e, de repente, estoura um vasinho e tem um derramamento de sangue. As pessoas chamam de derrame. Mas a maior parte das vezes o AVC é isquêmico, em torno de 80%. Pode ser provocado pelas arritmias cardíacas, por algumas drogas, às vezes traumatismo. Então, quando tem o AVC, a pessoa pode ter uma sequela, que é a epilepsia. Causas obstétricas. Então, não teve um bom pré-natal e ou mesmo falta de oxigênio na hora do parto, transtornos durante o parto. Aí o bebezinho pode ter uma epilepsia. Uso de substâncias tóxicas. Então, drogas, todos os tipos de drogas, né? E os tumores. Adulto, nunca teve nada, de repente aparece um tumor, opera e fica uma cicatriz. E tudo que deixar uma cicatriz no cérebro pode provocar epilepsia. É o caso do traumatismo craniano. Eu saí daqui a pouco, bater o carro na esquina, fazer um traumatismo craniano e ganhar uma epilepsia. Então, por que eu lembro isso? Porque qualquer um de nós pode ter epilepsia, né? Os números da epilepsia são assim. 1 a 2% da população no Brasil. É um número grande, gente. Pensa quando tem lá Marquês do Sapucaí, quantos milhares de pessoas? 2% daquelas pessoas com epilepsia. Quando tem uma caminhada lá na Glicério, 5.000 pessoas, 1 a 2% tem epilepsia. Mas como? Se muita gente fala, eu não conheço ninguém com epilepsia, eu ouvi falar que existe, mas eu conheci 1 ou 2 na minha vida. Nós vamos falar sobre isso. São 300 casos novos por dia no Brasil. 3 milhões de pessoas no Brasil e a senhora falou 50 milhões no mundo. 50% dos casos, eles iniciam na infância ou adolescência ou no idoso. A criança, porque tem um sistema nervoso muito jovem, muito tenro, né? E o idoso, por conta do AVC, por conta do Alzheimer, as doenças crônicas, né? Que acabam induzindo aos AVCs. 70% dos casos são controlados com medicamento. E esse é um dado muito, muito importante. Esses medicamentos são aqueles que estão na rede básica. São remédios baratos e que controlam muito bem a epilepsia. E que de vez em quando falta, né, Jorge? A gente sabe que falta e coloca a vida das pessoas em risco. Mas 70% das pessoas com epilepsia, elas conseguem ter a doença controlada. E só 30% dos casos a gente chama de epilepsia de difícil controle ou refratárias. São aquelas que precisa passar para os medicamentos da farmácia de alto custo e que mesmo assim tem dificuldade de controle. Preconceito e estigma sempre são a regra. O que acontece quando é feito um diagnóstico da doença, né? O diagnóstico, o tratamento, a imprevisibilidade da crise e o estigma vai provocar um impacto social importante na vida da pessoa, no aspecto psicológico, econômico, na dinâmica da família, muito negativa. Por quê? A questão da imprevisibilidade, ele vai perder a autonomia. A família não deixa sair mais sozinho de casa. Isso vai gerar baixa autoestima. E aumentam as taxas de comorbidade, como depressão. E quanto mais crises, maior o número de ansiedade e de depressão. Maior a chance da pessoa ter ansiedade e depressão. Eu vou voltar aqui. Vou voltar nesse.
Qual a influência da epilepsia na vida da pessoa? Ela vai encontrar dificuldade para se inserir na comunidade. Ela encontra dificuldade para frequentar escolas. É comum a gente escutar do paciente, eu fui convidado a me retirar da escola pública porque eu tinha epilepsia e a escola falava que não estava preparada para me atender durante uma crise. E aí o aluno acaba sendo acolhido na escola pública porque tem a lei da inclusão. Mas a crise, ela não é bonita. Parece uma eternidade, apesar de durar em torno de 3 minutos, e ela pode assustar. E aí as escolas evitam. Constituir família, porque a pessoa ela acaba se retraindo, né? Ela mesmo, com a autoestima rebaixada, ela acaba se retraindo. E por conta do preconceito. Aquela pessoa tem epilepsia, né? E o que é muito importante, que a gente vê com bastante frequência, é a redução nas oportunidades de emprego e o subemprego. Então, não consegue frequentar a escola, tem baixa formação muitas vezes, tem mais dificuldade de acesso ao emprego. Muitas vezes, a maior parte das vezes, não conta que tem epilepsia, porque sabe que se contar não vai ser contratado. E, se não conta, na primeira crise é demitido, porque não tinha contado. Então, a qualidade de vida fica muito comprometida. E por que tanto estigma e tanto preconceito? Epilepsia é uma palavra... Isso aqui é ruim, né? Não estou gostando dele. Epilepsia é uma palavra que vem do grego. Se quiser, Jura, tem o... Fica ali. Eu prefiro, que fique muito presa. Epi quer dizer de cima. Então, é algo que vem de cima, que invade, que domina. Obrigado. Tá ligado, né? Isso. Então, é uma doença que invade, domina, e a pessoa se sente possuído. Tá ligado, né? E estigma. Estigma lá no Aurélio quer dizer cicatriz ou sinal. É como se tivesse uma marquinha. Lá na Babilônia, 2000 anos antes de Cristo, já tinha desenho de crises convulsivas, crises epiléticas nas pedras. Goffman, um pesquisador, ele definiu o preconceito na epilepsia como um atributo depreciativo, uma desvantagem, uma fraqueza. A Blom, outro pesquisador, ele diz que é uma das doenças crônicas com maior nível de estigma. A epilepsia só perdeu em estigma para a AIDS. Era a segunda doença com mais estigma. E tem um trechinho lá da Bíblia que diz que Jesus expulsa os demônios do corpo de uma criança que convulsionava. Está lá na passagem de São Marcos. E lá no Reino Unido, por incrível que pareça, na Inglaterra, até 1970, as pessoas não podiam se casar, que era para eles não passarem a epilepsia para a prole. Era uma forma de evitar que tivesse aumento no número de pessoas com epilepsia. Com tudo isso, gente, fica complicado. A epilepsia é uma das doenças mais antigas que tem registro na humanidade, né? Até lá na Bíblia já tem. Foi estudada, foi citada por Hipócrates. E com todo esse tempo, ao invés de melhorar, o que aconteceu? Foi eternizando o preconceito. Só que a gente não pode esquecer que naquela época não tinha ressonância magnética, não tinha telemetria, eletroencefalo, e hoje tem. Então, aquilo que era conhecido como possessão demoníaca, era conhecido como possessão demoníaca, castigo de Deus, não é mais, é doença. E é doença neurológica grave que tem tratamento. O tipo de crises, né? O que vocês já viram de crise? Fala para mim. Que tipo de crise convulsiva você já viu? Aquela da fila do banco, que a pessoa cai, se debate. Já viu? Já vi crise, já vi pessoas tendo
Isso, às vezes espuma, pois não. Fala. Ah, desculpa. Não, Isilda, eu já vi sim, eu já vi vários jogando futebol, uma ocasião, deu uma crise epilética também num amigo que estava jogando bola, que inclusive as pessoas acharam que fosse abelha, Mariana, que ele começou lá a gesticular e tal. Aí eu, quando cheguei próximo, eu falei assim, não mexa, que é uma crise epilética que ele está tendo aí. Eu já vi também, próximo ao meu trabalho, foram me chamar uma vez lá, na farmácia, uma senhorinha. Ela estava tendo uma crise epilética, uma convulsiva lá, e estava com a dentadura e soltou. E ela estava quase engolindo essa dentadura. Eu tirei rapidamente também, lógico, e fui tentando proteger o dedo também. Já vi em filas também cair em algumas... Um rapaz, uma vez teve uma crise epilética num menino que ele foi na farmácia, Mariana, vereadora Ailda da farmácia também presente aqui. E foi interessante que eu comecei a atender ele e ele começou a parar, tá? Eu peguei e segurei ele para ele não cair, pedi que um funcionário fosse lá e colocasse uma cadeira e sentou, só que ele ficou violento. Isso também pode acontecer, a pessoa se tornar agressiva. Depende sempre da localização daquela cicatriz, né? Qual lado do cérebro que foi comprometido. Isso que vocês estão falando, que o Jorge disse, é uma crise tônico-clônica generalizada. E as pessoas, a sociedade entende que epilepsia é só crise tônico-clônico generalizada. Não é verdade. Existem vários tipos de crises. Elas podem ser parciais, quando elas acometem só um lado do cérebro, só um hemisfério. Então, a gente chama de parcial ou focal. Ou pode ser generalizada se ela pegar os dois hemisférios. Essas parciais, elas podem ser simples, não compromete a consciência. Aí a pessoa pode começar a fazer movimento mastigatório, mexer na roupa, ela pega só um lado. Ou pode ser mais complexa. Então, apesar de pegar um lado, ela vai comprometer a consciência. Ou ela pode começar parcial, de um lado, começa com movimento, mexendo, e aí ela se torna generalizada, porque ela se expande para todo o cérebro. Essa daqui é uma crise parcial. Então, ó, de um lado do hemisfério, pega um lado do corpo e a pessoa, ela cita alteração visual, olfato, audição, paladar. Começa a sentir um gosto ruim na boca, pode sentir cheiro. Isso é um prenúncio, é a aura da crise, quando ela está começando. E ela vai movimentar um lado só. Eu vou mostrar um vídeo. Cadê? Por que ele está saindo? Peraí. Ah, socorro. Cadê o Maurício? Acho... Agora está começando. Pronto, acabou. Rapidinha, né? Então, vários tipos. Como que são as generalizadas? Como eu disse, ela pode pegar em ambos os lados do cérebro, comprometem a consciência sempre, manifestação motora bilateral
E ela não é só a tônico-clônica generalizada, aquela que a gente vê na fila do supermercado. Elas podem ser dessa forma, que é tônico-clônica, a pessoa vai se mexer, né, contrair, ou elas podem ser, essas são as crises convulsivas, e tem as não convulsivas, que são as crises de ausência ou as mioclônicas. Então, a pessoa estica os membros, braço, perna, retrai e volta. Porque a crise, quando ela dá descarga elétrica, ela provoca uma contratura muscular no corpo inteiro. Então, aqui, olha, os dois lados, os dois hemisférios, a pessoa pode chegar a cair. Essa é uma tônico-clônica generalizada. As convulsivas e as não convulsivas. Eu vou mostrar uma convulsiva num ambiente de escola. Opa, tudo frango, tudo frango. Exato. Ô, Marco, aquele lançamento lá, vai. Tá na hora, hein? Já tá na hora, tá não? Tá na hora, hein? Tá na hora, hein? Vai, Fabi. O Renan é muito bobo, gente. O Renan é muito... Gente, o Renan tá botando a mão, gente. Gente, afasta. Jéssica, segura a cabeça dele. Jéssica, segura. Deixa ele se debater. Carol, pega um pano. Gente, pelo amor de Deus, afasta. Isso, Renan. Calma. Cadê o pano? Pega o pano, dá lá o pano, Carol. Deixa ele parar. Gente, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Bota o pano na boca dele. Coloca o pano, gente, vira a cabeça dele, limpa a boca dele, Carol. Foi por querer não, rapaziada. Desculpa aí. Foi por querer não. Vira o corpo dele, gente, vira o corpo dele. Gente, que sem graça. Vira o corpo dele, gente, que ajuda aqui. Normal, pô. Fazer isso aí. Calma. Gente, agora deixa ele descansar um pouco. Calma, filho. Tá voltando? Vai. Volta ele. Renan. Tá voltando? Renan. Calma. Gente, alguém liga pra ambulância. Liga pra família, Renan, gente. você tá bem? Liga primeiro pra ambulância, cara. Seca a boca dele. Assim, eles atenderam relativamente bem, fizeram muito escândalo, não precisa de todo esse escândalo, né? Fabi, liga pra ambulância aí, Fabi. Vou ligar, tô ligando aqui já. Ligar pra família dele também daqui a pouco. Agora ele já vai sentar, vai ficar bonzinho, então... Liga pra mãe dele. Tem aí o telefone da mãe dele? Eu tenho aqui no meu telefone, vou ligar. Bom. E também, então essa é uma crise tônico-clônica generalizada. O corpo inteiro fica comprometido. Se tiver com a bexiga cheia, pode perder urina. E vai salivar. Por que vai salivar? Porque, lembra que eu falei da contratura muscular? A pessoa não para de engolir a saliva, para de deglutir a saliva. Então, a saliva vai se depositar na boca. Às vezes, pode ficar um pouquinho cianótico, um pouquinho roxo, porque ela parou de respirar. Tem gente que põe oxigênio no nariz, está no hospital, não adianta. É porque ela parou, ela não está ventilando adequadamente. Passa, gente, parece uma eternidade. Uma crise ela vai durar em torno de 3 minutos no máximo, mas passa. É que não é bonito de se ver, né? Mas essa não é também a única forma de crise generalizada. Nós temos também a crise de ausência. Muito comum em crianças. Bom dia, meninos. Bom dia, senhora professora. Hoje vamos falar sobre os direitos da criança. Alguém sabe o que é? Eu sei. Então, juntam-se em grupos de 3 e escrevem numa folha que eu vou dar os direitos que sabem, para depois falarmos sobre isso, está bem?
Vocês têm mais alguma ideia? Eu não. Francisco. Ó, começou. Francisco. Francisco, estás a ouvir que eu estou... Francisco? 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 Ó, professor, o Francisco teve uma crise. As crises de ausência, elas podem durar segundos. Tem criança que chega a ter 100 crises por dia. Muitas vezes o professor pensa que a criança é desatenta, está perdendo conteúdo. Só que ela desliga muitas vezes durante as aulas e acaba perdendo conteúdo. Não é TDAH, não é desatenção, é epilepsia e é crise de ausência. Então, mais comum em crianças. Existem crises atônicas, são mais raras, então eu nem coloquei aqui. De repente, cai, a pessoa cai, ela faz desmaia. Também é uma forma de crise. Tem crises sardônicas, a pessoa começa a rir, repentino, rir. Também. Tem gente que sai andando, né? Tem automatismos, por exemplo, começa a fazer aquilo que faz todo dia. Eu troco a minha roupa, então eu estou aqui conversando com vocês e, de repente, posso ter uma crise de ausência, ou eu posso ter uma crise e começar a fazer automatismo, e tirar a roupa em público, que é o que eu estou acostumada a fazer. Eu não sou obscena, eu estou tendo uma crise. Ou então, guarda o sapato na geladeira, ou abre gaveta, abre armário. Os pacientes, eles relatam muito isso. Então, eles têm automatismos. E isso também é crise. E como que a gente socorre uma pessoa em crise? Vamos lá, Maurício. Enfia o dedo na boca, é isso? Não, puxa a língua. E se enrolar a língua, vai morrer. Puxa a língua? Não. O que mais que a gente faz? Aperta forte para não cair. Não, também não aperta forte. Joga água no rosto para voltar mais depressa? Também não. Olha, nunca vai pôr nada na boca. Às vezes, enfia a caneta Bic na sala de aula, quebra o dente. Colher, quebra o dente. Às vezes, coloca o dedo. Aquela contração é tão forte que ela pode cortar o dedo da pessoa. Então, você não vai pôr seu dedo. Nem pano, porque vai machucar a articulação. Não vai pôr nada na boca. Não vai segurar forte, porque a pessoa está tão forte que ela vai tentar se desvencilhar e ela vai te machucar e vão cair os dois. Não vai jogar água no rosto, não vai aplicar injeção, não vai pôr álcool no nariz, nada. Vai esperar passar. O que a gente vai fazer? Acomoda a pessoa, nós estamos aqui, o Jorge começa a ter uma crise, calma, todo mundo, é uma crise, é só uma crise. A gente acomoda ele no chão, pega a bolsa, coloca embaixo da cabeça, protege, vira o rosto, porque aquela saliva precisa drenar, soltou toda a roupa, acalmou as pessoas. Eu vou olhar no relógio e vou contar para ver quanto tempo dura essa crise. Vai chamar a ambulância, que nem a menina, chama a ambulância. Só vai chamar a ambulância se a crise passar de 5 minutos ou recobrou a consciência, entrou em convulsão outra vez. Porque aí sim pode entrar numa situação que chama estado de mal epilético. E aí vai precisar de medicação endovenosa, vai precisar de cuidado médico hospitalar. Então, o que as pessoas falam? Elas ficam furiosas, porque teve uma crise, alguém chama a ambulância, quando a ambulância chega, o SAMU chega, ela já acordou, vai para o hospital, vai ficar 10 horas em observação, num soro, estragou o dia. Não precisa. Voltou? Você teve uma crise, está tudo bem, quer que eu chame alguém da sua família? Descansa. A pessoa acorda muito cansada, extenuada, como se tivesse feito uma aula de academia, por causa daquela contratura muscular. Ela vai ter sono. Se for uma criança na sala de aula,
naquela sala tem uma criança com epilepsia, é bom ter um colchonete. Acabou a crise, põe a criança deitadinha, né? Melhorou? Acompanhe e vai embora. Então, mas, passando de 5 minutos, vai chamar a ambulância. Paciente sempre de lado. Então, aqui o 92. Vocês sabem, né? Mas às vezes a gente pergunta, que número que liga? É o 90. 90 é lá dos Estados Unidos. Obrigada. E é importante, então, cronometrar o tempo. Quando que vai precisar de médico? Além de, se passar de 5 minutos ou tiver nova convulsão. Se for a primeira crise, e eu não sei o que foi, pode ter sido um traumatismo, pode ser tumor, aí precisa levar no médico. Se for gestante e se a pessoa se machucar, né? Às vezes pode cair, se machucar, tem que fazer sutura. Existem situações, gente, que desencadeiam as crises. Por exemplo, estresse. Quem consegue viver nesse mundo que a gente vive sem preocupação, né? E ansiedade e raiva. O que a pessoa tem que fazer? Ela tem que aprender a controlar qual vai ser a minha estratégia para quando eu estiver estressado. Porque o estresse é um gatilho para a crise. Se for jovem, é fase de prova, está ansioso, também ajuda. Privação de sono, isso é muito comum também em jovem. Fica no computador até altas horas, fora do estímulo da luz, e dorme pouco também. Celulares, levam o celular para a cama, né? Cansaço físico, ingestão de álcool e outras drogas. Então, às vezes, chega no pronto-socorro convulsionando porque cheirou cocaína, ou qualquer outro tipo de droga também, né? Às vezes a pessoa fala, olha, já estou 1 ano e meio sem crise, acho que eu estou boa, hein? Vou suspender o remédio. Batata que vem a crise. Como que é suspenso a medicação antiepilética? O médico vai reduzindo, esquema de retirada. Tomava 3, vai tomar 2, vai diminuindo. Nunca vai retirar de uma vez só. Período perimenstrual, por causa da questão hormonal. Tem até uma forma de epilepsia, que a gente fala que é epilepsia na menarca, que aparece quando a menina tem a primeira menstruação, pela alteração hormonal. Então, fase perimenstrual pode aparecer. Luzes piscantes. Sabe quando vai em boate? Até em casamento, que depois tem aquela luz assim? Eu tenho enxaqueca. Quem tem epilepsia pode desencadear a crise, né? Porque é o estímulo elétrico irritando a célula nervosa. Videogame, também por causa dos movimentos, da luz, isso é mais comum em criança. Tem cura? A epilepsia não tem cura. Hoje em dia, nós temos uma gama grande de remédio. Antigamente, o que tinha para tomar? Gardenal, né? Isso, Comital L. Hoje em dia, a gente tem uma porção de medicamentos que são obrigados a serem fornecidos pela Unidade Básica de Saúde, que são os 4 melhores, que normalmente aqueles 70% das pessoas controlam com aqueles 4 medicamentos que tem lá. Quando não controla com esses, não consegue com um, adiciona o segundo, o terceiro, vai para o medicamento mais caro que tem no programa de alto custo. E então a gente consegue ter um bom controle. Existe um tratamento que é a estimulação do nervo vago, é um chipzinho que coloca. Ele é pouco usado, ele é caro e poucas pessoas se beneficiam, mas ele também é usado. A dieta cetogênica. A dieta cetogênica é aquela dieta rica em gordura que tira os carboidratos. Essa dieta ela funciona mais com criança. Então, aquelas crianças que têm síndrome, paralisia cerebral, que têm 20, 30 crises por dia, quando elas fazem essa dieta rica em gordura, elas conseguem se controlar. Mas funciona para qualquer criança? Não. Criança que vai no armário e pega o biscoito, não vai dar certo. Ela funciona para aquela criança dependente, acamada, que depende da mãe para ser alimentada. E a cirurgia?
cirurgia para epilepsia, ela tem um muito bom resultado. Não é para parar de tomar remédio. Às vezes o paciente fica decepcionado, ele quer fazer cirurgia para não tomar remédio. Não, a cirurgia é para parar de ter crise. Vai continuar tomando remédio. Às vezes vai reduzir a quantidade, a dosagem, mas, infelizmente, a cirurgia não é para qualquer pessoa que tem epilepsia. Eu tenho um vizinho, será que ele não pode operar? Não, vai depender. Para quem é beneficiado pela cirurgia? Quem tem uma lesão, um foco. Se ele tiver epilepsia generalizada, não vai abrir os dois lados do cérebro. E também depende da onde está localizada aquela lesão. Por isso que, antes de fazer cirurgia, tem uma bateria imensa de exames de imagem, avaliação neuropsicológica. Por quê? Se a lesão estiver próximo do centro da fala, vai parar de ter crise e não vai mais falar. Se estiver perto do centro da memória, vai esquecer tudo. E se for o centro da locomoção, vai parar de andar? Então, são casos que têm que ser muito bem estudados. E, normalmente, cessam, e, hoje em dia, a gente vê pacientes que, depois de alguns anos, sem ter crise, passaram por retirada progressiva do medicamento e conseguem conviver sem. Tem forma de prevenir? Tem. Não falei que a maior parte das vezes a epilepsia ela pode ser provocada? Cuidados pré-natal e de parto para as gestantes, calendário de vacinação nas crianças para evitar as doenças infecto-contagiosas, as meningites, né? Controle de doença infecciosa e parasitária para evitar a neurocisticercose, então, cuidados de higiene. Atividades saudáveis, alimentação saudável, atividade física, para prevenir o diabetes, o AVC, né? Controlar a pressão alta, evitar o uso de droga e alcoolismo, e traumatismos e lesões na cabeça. Como? Não beber quando for dirigir, usar cinto de segurança, usar o capacete quando andar de bicicleta. Eu fico desesperada. Eu vejo os alunos na Unicamp andando de bicicleta, feliz da vida. Ninguém usa um capacete. Mas eu também já vi aluno que caiu, bateu a cabeça na sarjeta e que ficou na UTI mais de mês, com traumatismo craniano. Então, são cuidados pequenos e essenciais para prevenir lesões. Como que é quando tem epilepsia na família? Às vezes, pode ser um dos pais. A criança pode ficar muito assustada quando assiste à crise. E a tendência do adulto é expulsar a criança. Sai daqui, né? Não adianta e está muito errado. O que tem que fazer com a criança? Confortar a criança, ensinar a participar da assistência à pessoa. Como que ela pode cooperar? Evitar, então, afastar, porque a fantasia vai aumentar, o medo e a ansiedade. Nós temos um amigo que ele tinha a aura. A aura é o aviso pré-crise. E aí ele ia correndo para o quarto dele e fechava a porta, porque ele tinha uma filha pequenininha. Um dia não aconteceu. E quando ele teve a crise, quando ele acordou, ele estava no sofá e a filhinha de 4 anos de mãozinha dada com ele. E hoje ela tem uns 13 anos e ela é a maior companheirona dele e tudo. Então, a gente tem que avisar, orientar as pessoas que estão à nossa volta. O que a gente percebe sobre falar ou não que tem epilepsia, no nosso grupo, o vereador falou que eu sou professora, eu não sou professora, eu sou enfermeira aposentada do HC da Unicamp. Meus últimos 10 anos eu trabalhei no ambulatório de neurologia e eu estou presidente da ASP, né, que é a nossa ONG, depois eu explico. E nós fazemos um grupo de pacientes pré-ambulatório que chama Conversando sobre a Epilepsia. E o que a gente percebe, o que a gente aprendeu com os pacientes, é que as pessoas que convivem melhor com a sua epilepsia são aquelas que falam. Que nem o vereador falou, a aluna quis falar em particular, tudo.
Mas ela teve uma atitude muito adequada, ela explicou para o professor, porque ela podia realmente ter crise na sala de aula. Mas você não precisa falar para todo mundo, para o caixa do supermercado, para o caixa do banco, para qualquer um. Mas você vai falar para o professor do seu filho, tem 3, 4 amigos, os melhores, avisa. Eu sou mãe também. Se você tem filho adolescente, você não quer que ele tenha uma crise na balada e que ele seja maltratado. Mas a gente quer que ele fique em casa, triste, sexta-feira, sábado? Não. A gente nasceu para ser feliz. O que tem que fazer? Conta para os amigos, olha, eu tenho epilepsia, a minha crise é parcial, ela é generalizada. Se acontecer, você vai me ajudar fazendo isso, isso e isso, tá bom? Beleza, e vai ser feliz. Quem disse que vai ter crise toda sexta e todo sábado e toda semana, né? Então, a gente nasceu para sair, para ser feliz, para conviver com as pessoas, mas você tem que estar protegido. Um rapaz disse assim, que ele passou na faculdade, o primeiro dia de aula, ele procurou a diretora da faculdade e falou, eu tenho epilepsia, por favor, escolha 3 ou 4 alunos da sua confiança, que eu quero ensiná-los como eles podem me socorrer. Beleza, ele mudou de cidade e foi morar na República e foi para a faculdade. Mas ele sabia se cuidar, né? Ele não podia evitar a crise, mas ele podia evitar que as pessoas falassem, acho que ele bebeu. Porque acontece isso, gente. Às vezes está na balada e aí eles falam, então, esse bebeu muito, esse usou muita droga. O paciente, na calçada, ele caiu e as pessoas falavam, deixa ele aí, ele exagerou. Então, se você fala para as pessoas que estão à sua volta e ensina, nós temos uma amiga que diz assim, crise a gente vai ter sempre. Crise econômica, crise no casamento, com o namorado, no trabalho, pode ter crise convulsiva. Então, a gente não pode se esconder, né? E depende muito da forma como a pessoa que convive com a epilepsia lida, para que quem está à sua volta entenda, né? Quando é com as crianças, com os filhos, o diagnóstico ele provoca uma reação muito comum nos pais, que é de apreensão. Às vezes eles ficam envergonhados, com ansiedade, fica frustrado, fica desesperançado, porque quando a gente vai ter um filho, a gente já pensa que ele vai ser doutor, vai ser presidente, vai ser engenheiro, e, de repente, faz um diagnóstico, a gente fala, não vai ser aquilo. Gente, quem nasceu perfeito, cada um tem seu problema, não é? Não é assim, a gente não quer que nasce com a ponta da orelha dobrada. Mas vai aparecer, as coisinhas vão. Aí um dia aparece uma asma, outro dia é o TDAH, cada hora é uma coisa. Então, essa frustração, essa desesperança faz com que os pais evitem falar a palavra epilepsia dentro de casa e a criança, desde muito cedo, começa a achar que é muito negativo essa condição dela. É muito negativa, porque ninguém fala. Tem criança que fala, eu tenho desmaio. Não, não é desmaio, é epilepsia. E epilepsia tem tratamento. Aí, qual a tendência dos pais? Superproteção. E a superproteção leva ao isolamento. É aquela criança que a mãe fala, vai ter noite do pijama na escola. Não, não pode, porque tem que tomar remédio, pode ter crise. Mãe, o amigo convidou para dormir, não. E se tiver crise lá na casa do amigo? Ou então vai ter acampamento da escola? Não, é para ir, é para ir. Ó, professora, está aqui o remédio, está dividido, está horário, assim. Mãe do amiguinho, tem que tomar o remédio às 10 da noite, às 7 da manhã, e vamos rezar para não ter crise e ser feliz. Tem que ir, tem que aprender a viver. A gente não vai poder superproteger a vida inteira. Quando tem superproteção, eles ficam inseguros, dependentes, imaturos emocionalmente e desadaptados à sociedade, não pela epilepsia, mas pela superproteção. Tem que passar mensagens positivas que vão levar ao desenvolvimento integral. Respeito, autoestima. Você tem epilepsia, mas você é inteligente, você é capaz. Você não tem crise 24 horas do dia. Você pode estudar, você pode ter a profissão que você quiser, né? Então, a atitude dos pais é extremamente importante.
Mitos e verdades. O que mais tem em torno da epilepsia são os mitos e a verdade a gente tem que falar agora. A questão do trabalho. Normalmente, quando a pessoa vai trabalhar, ela evita falar que tem epilepsia. E, como eu falei, muitas vezes ela acaba sendo demitida. Por que ela evita? Porque os empregadores, de um modo geral, eles acreditam que pessoas com epilepsia apresentam maior absenteísmo, maior número de faltas no trabalho. E aí, para cada afirmação, eu estou mostrando trabalhos científicos de pesquisadores que estudam a epilepsia e que afirmam que não é assim. Então, Dasgupta diz que é o número menor de faltas pessoas com epilepsia apresentam e períodos mais longos de afastamento se ele precisar ser internado. Mas por que tem número menor de faltas? Para evitar que seja justificativa para o patrão, para os colegas. Então, a pessoa que tem epilepsia, ela cuida muito para não ficar faltando. Então, não é verdade que são pessoas que faltam mais. Tem menor capacidade para o trabalho e menor produtividade. Mentira. A capacidade é normal. Quanto mais tempo a pessoa tem de epilepsia, menor capacidade de trabalho, capacidade laborativa. Tem epilepsia desde os 5 anos, não deve poder trabalhar. Mentira. Não compromete, não tem nada a ver. Pessoas com crises controladas ou não controladas também não influencia. Passou a crise, a pessoa tem condições de trabalhar. O que os empregadores não sabem é esse número que eu vou ficar falando na orelha de vocês. 70% a 80% dos pacientes com epilepsia podem ter suas crises controladas por medicamentos e levar vida praticamente normal. E podem trabalhar no trabalho formal e informal. Claro que tem que ter uma adequação ao tipo de atividade a ser exercida. Vai ser piloto de avião. Não é bom, né? Neurocirurgião também não é bom. Mas pode ser professor, pode ser enfermeira. Eu tenho uma amiga enfermeira que tem epilepsia. Ela não trabalha no centro cirúrgico, mas ela trabalha em unidade básica, ela faz consulta de enfermagem, ela faz trabalho educativo, faz gestão. Então, pode trabalhar no call center, pode trabalhar no comércio. Muitos trabalham em empresas familiares. Então, pular de paraquedas, né? Essas coisas assim, paraquedista, então vai evitar. Mas é só escolher a atividade correta. E acreditar em si mesmo. É muito difícil, porque aquela pessoa que a vida inteira a família falou, não vai sair de casa porque você pode ter crise. Não pode sair sozinho. Acho melhor você não fazer isso. Melhor não fazer aquilo. Quando ela cresce, aí fala, puxa vida, você não está trabalhando? Mas a vida inteira ele ouviu falar que ele não era capaz e, de repente, né, quer que trabalha? Não, a vida inteira tem que pensar nisso. Dificuldade de aprendizagem. Crianças e jovens com epilepsia têm mais dificuldade de aprendizagem. Geralmente, não compromete a inteligência. Se acontecer, pode ser alteração de córtex cerebral, que é uma lesão que tem alguns casos específicos, que pode acontecer em algumas crianças que têm síndrome, que não tem só epilepsia. Ou então, aquelas crianças que têm crises frequentes e prolongadas, que chegam a provocar lesão. Então, a gente falou, criança que tem 20 crises por dia, ou crises que levam muito tempo. Efeitos colaterais dos remédios. Podem dar fadiga, pode dar sonolência. Se tira o remédio, não tem problema, mas, às vezes, o próprio medicamento atrapalha. E não é raro ter associação com transtorno de desenvolvimento sobre TDAH, é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TEA, que é o transtorno do espectro autista, e a deficiência intelectual. Então, crianças autistas, em torno assim, de 30% a 40%, elas apresentam epilepsia. Por isso que é muito comum a associação de epilepsia trabalhar, às vezes, com o pessoal de associação de autismo. É comum acontecer. Ou, importantíssimo,
o que pode interferir na aprendizagem são os fatores psicológicos. Redução da expectativa dos pais e professores. Ai, coitado, ele tem doença, tirou 4 na prova. Ai, mas é porque ele tem epilepsia, né? Tadinho. Não, ó, tem que estudar, né? O professor, ai, tem dificuldade, porque tem problema, também não investe, não cobra, deixa um pouco de lado. E a criança percebe. Diminuição da autoestima e da autoconfiança. Então, ele começa a se sentir diferente, começa a desacreditar dele mesmo, né? E o sentimento de rejeição. Isso tudo interfere emocionalmente na criança e pode interferir no aprendizado. Toda pessoa com epilepsia tem que estudar. Ela deve ser estimulada. É muito comum no ambulatório, adultos, pessoas adultas que falam assim, eu comecei a ir na escola, mas eu tinha crise e as pessoas me tratavam mal ou riam de mim e minha mãe me tirou da escola. A escola é a primeira possibilidade de inserção social. Você tirou da escola, você já vai dificultar tudo, né? Então, educação física. Aluno que tem epilepsia não pode fazer educação física, vai trazer atestado médico. Mentira. Criança e jovem com epilepsia não pode ser excluído das aulas de educação física e devem praticar, porque o esporte é fundamental para ter uma vida saudável. Ele vai melhorar a autoestima, ele reduz o estresse, ele diminui a frequência de crises. Então, mas vai fazer escalada. A escalada eu acho que não é bom, né? Paraquedismo também não é bom, mas esporte, futebol, vôlei, basquete, natação não pode? Se tiver um adulto supervisionando, a criança pode entrar na piscina. Não deve entrar na piscina sem supervisão. Mas todos os outros esportes, que nem a gente já viu no vídeo, teve crise para o jogo. E depois continua. E aqui? Aqui é a coisa, né? A direção de veículos. Aí todo mundo não pode dirigir, o moço lá do Rio de Janeiro, assassino, não sei o quê, né? A gente não sabe exatamente qual era a situação dele, mas pessoas com epilepsia podem dirigir, sim. Pessoa diabética devia dirigir? O que vocês acham? Diabético? Não teve uma moça diabética que atropelou um casal, acho que foi lá em Brasília, e eles faleceram também. Porque pode fazer hipoglicemia. E ninguém fala diabético não pode dirigir, mas fala que pessoa com epilepsia não pode dirigir. Quando que a pessoa com epilepsia pode dirigir? De acordo com as leis do Detran. E as leis do Detran dizem que 1 ano sem crise, se ela estiver usando o remédio adequadamente. Se estiver em esquema de retirada, 2 anos sem crise. Porque ela já estava sem crise, o médico começou a tirar o remédio, então tem que esperar 2 anos para ver se com dose menor não dá problema. Motocicleta, nunca. Profissional também nunca, tá? É aquele tipo B, né, que é do veículo de passeio. C. Então, um rapaz lá de Redenção, no grupo do Zap, ele perguntou, e agora, como é que vai fazer com a situação do Rio? Porque um menino de moto bateu numa caminhonete. Estava errado. Com epilepsia ou sem epilepsia, o que tem que ter é responsabilidade, não é? Então, se eu tenho epilepsia e eu sei que moto eu não posso pilotar, não pode pilotar. Agora, nas outras condições, se tiver controlado, pode. Não pode casar e ter filhos, porque se tiver filho, vai para sapo a criança. Mentira. Pode casar e pode ter filho, sim. Claro que se for no caso de uma moça, durante a gestação, ela vai ter acompanhamento médico, às vezes alguns medicamentos devem ser substituídos. Quando o bebezinho nascer, ela tem que ter uma supervisão para evitar de ter uma crise e estar com o bebê. Mas pode. Ninguém está proibido de casar e ter filhos e namorar e ser feliz. A gente fala muito de estigma, né? E aí, nós, sociedade, falamos
nos relacionamos às pessoas com epilepsia de uma forma que reforça muito o estigma e o preconceito. É o caso de chamar epilético. E aí, ó, a linguagem, ela influencia a percepção imaginária da pessoa. Quando a gente usa rótulo, a gente contribui para aumentar a dificuldade psicossocial e o estigma que a pessoa já tem que enfrentar. Foi feito um trabalho científico com o Dr. Lilimin, que é o nosso presidente fundador da ASP, e a psicóloga Paula Fernandes, é um trabalho de doutorado, e eles estudaram o uso da palavra epilético. E foram aplicados questionários em alunos do ensino médio, com epilético e com pessoa com epilepsia. E aí eles perguntavam assim: você acha que pessoa epilética pode estudar? Não. E pessoas com epilepsia, pode? Você acha que pessoa epilética deve trabalhar? Não. E pessoa com epilepsia? Deve. E daí em diante. Conclusão. Pessoas epiléticas não devem fazer nada, mas pessoas com epilepsia podem. Por que isso? Porque quando eu falo assim, a Isilda epilética, eu sou só epilética. Eu não sou mais nada. Eu só sou epilética. Mas se eu for a Isilda, enfermeira, presidente da ASP, casada, 2 filhos, tem epilepsia. Ah, eu tomo remédio para epilepsia e tem crise uma vez ou outra. É diferente. Então, o que vocês têm que sair daqui hoje na cabeça? Nunca mais ninguém vai falar o epilético. São pessoas com epilepsia. E até portador a gente não usa muito, porque portador é quem porta, né? Quem carrega. Então, são pessoas. Todos nós somos pessoas, com ou sem epilepsia. Então, a partir de hoje, todo mundo vai falar pessoa com epilepsia. E tem aqui um videozinho. Deu 1 hora, né? Mas esse é bem legal, tá? É um vídeo feito lá no Canadá, pela Associação do Purple Day. Justin's having a seizure. He can choke. We need to stay calm. We need to turn him on his side. Here, I'll hold on to his leg. No, it can't be stopped. Quick, get me something soft to put under his head. Here, use this. We need to time and see how long the seizure lasts. If the seizure lasts more than 5 minutes, or he has 2 in a row, we need to call an ambulance. Here, put this in his mouth. No, never put anything in anyone's mouth during a seizure. I think it's over. It's okay. You've just had a seizure. I know you're feeling tired, so let's just rest until you feel like you're ready to go home. Okay, everyone, turn to page 74 in your text. Who knows the answer? Kelly. Kelly. Attention again. Now, I know you can do better than this. Oh, pardon. Mr. Rossi. She just had a seizure. Not all seizures are the same. Oh, wow. Is he okay? Is he wasted? People don't understand. I don't get wasted. I have epilepsy. One of every 100 Canadians has epilepsy. It's more than you'd think. It could be someone you know. Maybe you should find out more.
Can we have an updated report on the final candidates for the new position? I think we should go with this one. And why have you chosen this one? Well, the other candidate has epilepsy. I have epilepsy. Discrimination can be a barrier to achievement. Get the facts and end discrimination. Então, qualquer pessoa pode ter epilepsia, o que então não justifica que exista o preconceito. Um filho da gente pode ter, a gente mesmo. E por isso a gente tem que estar preparado. A gente tem que estar preparado e a gente tem que falar muito e a gente tem que orientar muito as pessoas como atender. A ASP é uma ONG que foi fundada há 15 anos para executar um programa da Organização Mundial de Saúde chamado Tirar a Epilepsia das Sombras. As ações da ASP são sempre voltadas à educação e divulgação pelo fim do preconceito. Também tem pesquisa e divulgação da ciência. Nós não somos associação de pacientes, a gente dá suporte para a associação. Em Campinas, a gente tem o MAPEC, é o MAP Campinas, que é um movimento de apoio, que está precisando muito de pessoas para ajudarem, porque são poucas pessoas, eu também sou voluntária. E nós estamos nas redes sociais, a gente tem os folhetinhos com endereço, se alguém tiver interesse. Um trabalho muito legal que está acontecendo e que a gente está muito feliz. O Jorge, você esteve no fórum em setembro? Foi? Foi. Participei. E a gente fez lá no Salão Vermelho, escola e epilepsia e trabalho e epilepsia. E no Fórum do Trabalho, o secretário Iabico esteve conosco, a procuradora Luana, do Ministério Público do Trabalho, e o juiz Firmino, do Tribunal do Trabalho. E de lá, o que aconteceu? A gente acabou, estimulado pelo secretário Iabico, fazendo contato com o SEBRAE. Nós vamos ter uma palestra motivacional, porque a gente viu que muitas pessoas com epilepsia se sentem inseguras para entrarem no mercado de trabalho, fora a dificuldade. Então, assim, motivacional, estimulando. Quem sabe eles podem ser empreendedores junto com seus familiares. E outra coisa também muito legal foi que a procuradora Luana já está fazendo uma recomendação a alguns segmentos empresariais, explicando que não pode demitir pessoas com epilepsia quando tiver crises, e também esclarecendo. Então, nós já, professor Lia, eu estivemos com ela lá no Ministério, vai ter uma audiência pública e isso vai ser encaminhado para as empresas e vai ter esclarecimento. Então, essa é a contribuição que a ASP está podendo fazer nesse momento. Nós também estamos fazendo um trabalho com escola desde o ano retrasado, já fizemos 2 fóruns. No ano passado, a gente trabalhou com 6 escolas públicas estaduais, levantando o conhecimento dos professores em epilepsia, autismo, transtorno do espectro autista e TDAH, levando esclarecimento, e também trabalhando com a questão da saúde mental. E a gente continua o projeto com as escolas esse ano. Nós vamos começar com escolas municipais do NAED Norte. E, então, porque o que a gente entende é o seguinte: se um professor, na hora que assiste uma criança tendo crise, puser a mão na cabeça e sair correndo pelo corredor, ele acabou de ensinar para as 30 crianças que aquilo é uma droga que baba pega. Se ele falar, calma, está tendo uma crise, vamos ajudar a socorrer, aquelas 30 crianças vão se tornar adultos, conhecedores da epilepsia, e vão saber socorrer. Então, o nosso trabalho é esse. Muito obrigada pela atenção. Eu que agradeço aí vocês, Hilda, por dispensar esse tempo tão valioso para nós aqui. Eu acho que não somente eu, mas que todos que nos assistem, o pessoal que está aqui presente, aprendeu bastante. E dizer para você que você é muito bem-vinda nessa casa. Inclusive, tem um outro convite já que o professor Alberto fez, que já está concretizado, que é dia 26/3, às 17 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas, que você vai nos falar novamente sobre a epilepsia.
Eu vou passar a palavra, então, agora à vereadora Mariana Conte. Depois, se alguém tiver algum questionamento, por favor, só se identificar. O vereador Ailton não quer sentar aqui, Ailton? Não quer, Ailton? Por favor, então, vereadora Mariana. Boa tarde a todas e todos. Eu gostaria de parabenizar o Jorge. O Jorge, como presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, sempre traz temas importantes. Eu acredito que esse trabalho é muito importante para dar visibilidade para esses temas. Gostaria de parabenizar a Isilda também, porque também sou servidora da Unicamp e eu acredito que o trabalho que vocês realizam é muito importante. Eu sempre fico muito impressionada como a gente tem desconhecimento das coisas, né? Então, quando você comentou, quem já ouviu falar? A grande maioria das pessoas já ouviu falar, mas tem pouco conhecimento. E depois dessa palestra, cada dia a gente descobre que a gente tem pouco conhecimento mesmo, né? E essa é a definição mesmo do preconceito, né? É o preconceito, né? É o conceito antes do conhecimento. E eu vejo que muitas vezes a gente tem uma sociedade muito pouco preparada para lidar com essas questões. As minhas perguntas você já começou a responder. Eu iria comentar sobre o trabalho dentro das escolas, porque eu acredito que é fundamental a formação dos professores, dos profissionais, dos funcionários, para tratar desses temas dentro da escola, para que os profissionais da educação possam trabalhar com as crianças, porque a gente sabe que a infância não é um período fácil na vida da criança, ela implica, é um período muito complexo de socialização, e a escola é um espaço que pode ser acolhedor, pode ser bom, mas pode trazer problemas, né? A gente sabe que tem o bullying, que tem as crianças, se elas não são orientadas e preparadas para lidar com a diferença, ela vai reproduzir e pode, inclusive, se tornar, vitimar aquela criança que tem a epilepsia, seja com uma violência psicológica, seja violência física. Então, a gente sabe que isso acontece muito dentro das escolas, isso traz impacto grande na vida e no próprio processo de aprendizagem escolar, né? Então, eu achei interessante que você colocou, se a pessoa com epilepsia ela tem menos capacidade. Não é verdade, mas o aspecto da socialização pode trazer desvantagens para ela, né, por conta da própria forma como a sociedade é organizada para lidar com essas questões. Então, esse trabalho nas escolas eu acho que é fundamental. Achei muito interessante essa campanha publicitária no Canadá. Isso seria uma coisa muito interessante a ser realizada aqui. Não sei se existem, já teve campanhas do Ministério da Saúde em relação a isso, mas eu acredito que esse tipo de campanha, às vezes é uma campanha muito simples, né? Que é interessante de ser realizada, porque ela abrange um número maior de pessoas e isso pode evitar muitos problemas, né? Eu vou pedir licença, eu esqueci de falar o que a vereadora está falando, é muito importante. Agora, no dia 26 de março, nós temos 3 datas de conscientização da epilepsia. A mais recente, que foi criada há uns 2 anos, é o Dia Internacional da Epilepsia, que é a segunda-feira de fevereiro. Mas tem 2 datas que a gente comemora muito, que é o 26 de março, que já está perto, que é o Purple Day. É o Dia Roxo da Epilepsia. E o dia 9 de setembro é o Dia Nacional e Latino-Americano de Conscientização da Epilepsia. E nós temos até uma lei que foi criada em Campinas, tem a semana. Agora, o Purple Day e o roxo, vocês perceberam que o roxo é a corzinha da epilepsia. Ele foi criado no Canadá, uma menininha de 9 anos, chamada Cassidy Megan, da cidade de Nova Escócia, com epilepsia. Ela se sentia muito triste e isolada quando ela tinha as crises, e ela se refugiava no campo de lavanda. E ela queria fazer alguma coisa para que as pessoas não se sentissem mais sozinhas. Então, a Associação de Pessoas com Epilepsia de Nova Escócia, junto com a Cassidy, criaram o Purple Day, que é a cor roxa, que lembra os campos de lavanda,
para lembrar as pessoas com epilepsia do mundo inteiro que elas não estão sozinhas. E o Purple Day é uma data muito simpática, é o dia que todo mundo veste roxo, e a gente vai para as ruas panfletar e falar de epilepsia, e fazemos várias atividades. Então, mas eles começaram, eles estão mais organizados que a gente. Mas a gente tem bastante coisa no Brasil. Obrigada pelos esclarecimentos, eu acredito que isso é muito importante. E a senhora também já começou a comentar sobre a questão dos direitos, né, trabalhistas. Isso era uma dúvida, porque se existe regulamentação em relação à discriminação, quer dizer, leis que protegem as pessoas com epilepsias de discriminação no ambiente do trabalho. Infelizmente, não tem. A epilepsia não é contemplada nos benefícios para poder se aposentar. A gente até entende, porque, às vezes, a pessoa está controlada e, às vezes, ela para de tomar remédio, ela fica descontrolada, talvez fique mais difícil para o perito, mas está sendo criado um questionário por médicos, pesquisadores, para poder avaliar cada situação com pontuação. Por exemplo, uma criança altamente comprometida, ela vai ter uma pontuação maior, aquela criança precisa ser aposentada, afastada, ter um benefício completo. Algumas pessoas têm epilepsia e estão trabalhando e a gente nem sabe que tem. Elas não precisam de benefício. Outras, eles cobram muito cotas. Por que não tem sistema de cotas para epilepsia? Que poderia ajudar, trabalha menos tempo, alguns locais mais adequados. Então, isso nada está previsto em lei, né? Tá certo. Bom, eram esses os meus questionamentos e eu gostaria de parabenizar o trabalho da ASP, da senhora, e parabenizar o vereador Jorge da Farmácia por mais essa palestra importante, interessante, e eu acredito que a gente precisa trazer mesmo esses temas para a Câmara Municipal, porque a Câmara também tem um papel educativo. Eu acredito que a Câmara ela tem que ter esse papel educativo na sociedade. Então é isso. Muito obrigado à vereadora Mariana Conte pelas palavras, dizer que você também, Mariana, você está sempre junto comigo aqui. Eu acho que você não faltou nenhuma do ano passado. Esse ano também você sempre dá um jeito e sempre vem. Sabe que você é muito bem-vinda nessa comissão. Muito obrigado pela sua presença, pelas suas palavras. Eu vou abrir ao público aqui se alguém tem algum questionamento. Não, acredito que não. Só reforçando o que a Mariana falou, era uma das minhas... Era alguns questionamentos, justamente as escolas, viu, Isildo? Acho que é de extrema importância você continuar fazendo esse trabalho e saber se algum diretor, alguma diretora está nos assistindo, como que faz para entrar em contato com a Aspen e como que funciona essa palestra para que você possa falar com os professores, com os alunos. Nós estamos abertos, sim. Nós temos o site, que é o aspbrasil.org. E estamos no Face também. Tem o telefone da ASP, que é... Cadê? 3521 7219, 3521 7292. E nós estamos abertos, sim. A gente agora agradece as oportunidades para poder falar de epilepsia. A gente fica muito feliz. E esse é até um motivo de agradecer ao Jorge e ao pessoal da comissão por nos oferecerem essa oportunidade. E o Jorge está sempre conosco. A gente teve falta de medicamento no final do ano. A gente ficou tormentando. Ele nos ajudou, encaminhou o nosso pedido lá para a prefeitura, recebemos a resposta, agora está normalizado, e a gente precisa de parceiros, né? A gente precisa muito de parceiros, sozinhos a gente não consegue fazer nada, é importante esclarecer, sim, mas nós temos que ter políticas públicas, nós temos que ter leis, nós temos que ter medidas de proteção e incentivo às pessoas que convivem com a epilepsia, né? E nós vamos continuar assim com o trabalho da escola, é um trabalho que tem trazido muitos frutos e a gente está conhecendo cada vez mais o ambiente escolar, os professores, as demandas são grandes
Então, a gente está muito feliz. São muitos os projetos. Não, muito bem. A Mariana também quer fazer mais algumas Na verdade, eu me lembrei de uma questão que eu havia esquecido, sobre o trabalho com as licenciaturas. Porque eu fui aluna das Ciências Sociais da Unicamp, fiz Sociologia, fui aluna da licenciatura. Licenciatura é a formação de professores, e eu acredito que temas como esses deveriam ser abordados nos cursos de licenciatura. Os cursos de licenciatura formam os profissionais para dentro da sala de aula. Então, é um caminho, muitas vezes, muito mais rápido para chegar dentro da escola, se temas como esse fossem mais abordados dentro da licenciatura. Né? Até incluídos, né, no currículo. O que a vereadora está falando é importante, porque agora, chegando nas escolas, a princípio a gente ia falar de epilepsia, a gente viu depois que os professores tinham outras demandas, que era o transtorno do espectro autista, o TDAH, e aí, indo para a escola, a gente tem se deparado com professores que foram para a escola estudar para dar aula de português, de matemática, de geografia. Mas a gente tem a lei da inclusão aí. E hoje tem professor que tem 4, 5 alunos de inclusão na sala de aula e ele não recebeu a orientação e o preparo. Então, tem sido bastante difícil para eles. Mas é que essas coisas são mais complicadas, porque envolve currículo, essas coisas. Mas a gente sempre convida o pessoal da educação para os nossos eventos. Tá certo. Ok, muito bem. Mais algum questionamento, Mariana? Não? Tranquilo. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos vocês, a presença do vereador Ailton da Farmácia, do vereador professor Alberto, da vereadora Mariana Conte, do João Lage, que é assessor da deputada Célia Leão, da Bruna, que é assessora do vereador Rubens Gás. Agradeço vocês, Hilda, pela presença, pelas explicações. Eu, sem dúvida alguma, acho que todos que nos assistiram, que nos assistem também, que você vai ficar gravado, vai ser passado constantemente aqui, vão tirar suas dúvidas. Então, obrigado mais uma vez, e você é muito bem-vinda nesta casa aqui. Eu que agradeço, né, mais uma vez por essa oportunidade, pela nossa parceria. Eu falei que você não iria se livrar da ASP nem de mim. Não, e agora eu falar para você, agora tem mais para dividir esse fardo comigo, que é a Mariana, que eu tenho certeza absoluta que vai continuar Nós conosco. Nós estamos precisando de parceiros. O professor Alberto, o vereador Ailton da Farmácia, então, cada vez você está conseguindo mais adepto aqui. Você pode contar conosco sempre. Nós ficamos muito felizes, porque a gente precisa, assim, de vocês, do poder público conosco, nos auxiliando. Nós temos a visão de um lado e vocês do outro lado, e juntos nós vamos conseguir muitas coisas. Então, muito obrigada. Fazemos questão da parceria. Agradeço também ao meu amigo, o Maurício, que é o nosso intérprete. Mais uma vez, um abraço forte. Você sabe que o Maurício também está sempre junto conosco. Obrigado, meu Deus, é um parceiro nessa luta. Agradeço todo o cerimonial da Câmara Municipal de Campinas por estar junto novamente conosco. Agradeço a presença de vocês todos. Uma ótima tarde, e eu declaro encerrada essa presente sessão.
Bom, encerrada essa palestra esclarecedora com a enfermeira Isilda Mira, é isso? Ela tem um nome grande, Isilda Sueli Andreoli Mira de Assunção. Ela disse que não é professora, mas deu uma verdadeira aula sobre epilepsia. Tenho certeza que muita gente que achava que sabia alguma coisa sobre epilepsia descobriu que não sabia nada, e ela deu uma verdadeira aula aqui de epilepsia e de como cuidar. Isilda, o segredo para quem está do lado de uma pessoa que está tendo uma crise de epilepsia é manter a calma, não é isso? Isso, manter a calma, acomodar as pessoas também que estão em volta, acomodar, virar o rosto do lado, olhar no relógio e contar o tempo da crise, e vai passar. São vários tipos de crise, a gente não vai repetir tudo que você falou aqui. Inclusive, quero convidar as pessoas para que quem perdeu possa assistir de novo no nosso canal no YouTube, porque tem muitas informações preciosas ali. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a ASP. Quais são as ações da ASP e o que é que a ASP está precisando, que você disse que está precisando de gente para ajudar, né? Então, a gente queria que você falasse aqui. A ASP é uma ONG fundada assistência à saúde das pessoas com epilepsia. Ela foi fundada para a epilepsia das sombras. A questão do preconceito e estigma. Então, fazendo educação correto. Nós também produzimos ciência e divulgamos a ciência. E a gente assessora os grupos de apoio, as associações. E em Campinas a gente também tem um movimento de apoio às pessoas com epilepsia, que é uma PEC. E hoje a ASP tem trabalhado na questão do trabalho, junto ao Ministério Público, solicitando uma recomendação aos segmentos empresariais na questão da manutenção das pessoas com epilepsia e da admissão no trabalho, e também junto às escolas com esclarecimentos sobre epilepsia, transtorno do espectro autista e TDAH, que são distúrbios que às vezes caminham junto com a epilepsia, ou não, mas trabalhando com professores. Hoje nós estamos trabalhando com professores. Você disse que está precisando de pessoas para ajudar, né? Sim. E que tipo de especialidade? Qualquer especialidade. O que a gente precisa é de pessoas de boa vontade que queiram fazer qualquer coisa, tipo ir junto panfletar na Lagoa do Taquaral, por exemplo, mas também ir nas escolas conosco, fazer orientação, todo tipo de atividade. E nas escolas, como que as pessoas estão recebendo essas palestras ou essas panfletagens? Assim, algumas escolas pedem a palestra, então nós vamos e levamos os panfletos, e aí é só essa atividade. Com as outras 6 escolas que trabalhamos ano passado, nós fizemos um projeto contínuo o ano inteiro, desde levantamento prévio de conhecimentos antes e depois até trabalhando outras aspirações, fazendo um design thinking, que é uma ferramenta de gestão. Então, algumas escolas têm uma demanda que é trabalhar e aprender mais metodologias didáticas, ou estão pedindo trabalho com a comunidade, e para cada uma a gente está direcionando, porque nós estamos dentro da universidade. O professor Lilimin, ele é docente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, então nós estamos no centro de pesquisa e nos relacionando com pesquisadores. Então agora a gente tem algumas ferramentas para oferecer para cada demanda. Tá certo. Quem quiser uma palestra ou qualquer coisa assim, é só ligar ou entrar no Facebook. Isso. Agora, se for uma palestra, não tem erro. É só entrar em contato com o aspbrasil.org ou ligar na ASP, naquele telefone que eu esqueci. E tudo bem. Entrar em contato conosco, que nós iremos com o maior prazer nas escolas, em qualquer lugar. 3521... Deixa eu... 7292. É esse o telefone, está no nosso GC e a gente vai divulgar, tá bom? Isso.
Parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bem, agora nós vamos conversar com o presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, o vereador Jorge da Farmácia, que hoje presidiu a primeira reunião do ano de 2018 com esse tema que foi esclarecedor, não é, vereador? O que o senhor achou dessa reunião? Olha, eu trabalho na saúde, eu sou farmacêutico já faz algumas décadas aí, eu acho que cada vez mais as pessoas vêm trazer essas palestras para nós, e hoje não foi diferente, a Isilda trazendo aí o tema epilepsia. Muitas pessoas têm várias dúvidas, inclusive o pessoal chega na farmácia, acha que uma pessoa teve uma crise epilética, cai no chão, vai lá e coloca o dedo, cabo de vassoura, seringa, garrafa de Coca-Cola, toalha, a gente vê isso constantemente. E ela acabou de esclarecer que não é nada disso. O único que simplesmente teve uma crise, acalma todo mundo que está ali, pega essa pessoa, segura a cabeça dela para que ela não possa se bater e machucar essa cabeça, para que depois ela consiga recuperar. TV Câmara, Campinas.